gol de título na Champions League, campeão brasileiro, jogador de seleção brasileira. Você pode até lembrar dele pelas polêmicas, mas o que Carlos Alberto jogava era uma sacanagem, um verdadeiro craque em campo. Mas afinal, por onde anda Carlos Alberto? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Carlos Alberto Gomes de Jesus, mais conhecido apenas como Carlos Alberto, nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1984. Revelado pelo Fluminense, ele ganhou destaque no futebol profissional assim que foi lançado em 2001 pelo tricolor carioca. De drible fácil, velocidade e grande visão de jogo, não demorou muito para ele chamar a atenção da Europa, quando em 2003 deixou o Fluminense para defender o Porto, e com o clube português sob o comando de José Mourinho, ele foi campeão da Champions League marcando o gol do título. Meu amigo, em 2005 Carlos Alberto então voltou ao Brasil para jogar pelo Corinthians, que na época estava como grandioso e ambicioso projeto junto com a MSI, e teve a chegada de outras estrelas, entre elas Carlitos Tevez, que na época chegou a sair no soco com Carlos Alberto em uma discussão causada no treino. O Carlos Alberto foi campeão brasileiro com o Timão em 2005 e permaneceu no Corinthians até 2007, quando foi emprestado ao Fluminense, e no tricolor carioca ele foi campeão da Copa do Brasil com atuações espetaculares. Não espetaculares foram as atuações de Carlos Alberto, que mais uma vez ele chamou a atenção da Europa e fechou com o Werder Bremen da Alemanha. Mas a gente está falando de Carlos Alberto, que apesar de craque, tinha um temperamento forte, e no Werder Bremen ele brigou com um companheiro de equipe e por isso perdeu espaço no time. Foi então emprestado a outros clubes do Brasil, entre eles São Paulo, Botafogo e no Vasco, onde depois acabou assinando um contrato definitivo. No Vasco, o Carlos viveu dois momentos distintos. O primeiro foi maravilhoso, ajudando o time a voltar à Série A, com grandes atuações e se tornando o capitão do time. Carlos Alberto acabou mostrando que ele era um novo jogador, que ele tinha mudado completamente o seu comportamento e que sim, ele estava muito mais maduro. E bom, depois disso foi que a coisa ficou muito complicada. O rendimento do jogador caiu um pouco após desentendimentos com o presidente Roberto Dinamite, e Carlos Alberto acabou emprestado primeiro ao Grêmio, depois ao Bahia, e quando retornou ao Vasco teve o pior momento da sua carreira. Foi flagrado no exame antidoping. E depois disso você sabe que a coisa fica muito complicada, afinal, parece fácil, não é? Um jogador que, segundo ele mesmo, fumava e bebia, tinha vários problemas de comportamento, era muito fácil, um prato cheio para acusarem Carlos Alberto de ser também um usuário de drogas. Apesar que a substância encontrada foi a hidroxiclorotiazida e também carboxitarmoxifeno, que não trazem benefícios, mas sim mascaram e escondem outras substâncias. O que acontece é que Carlos Alberto sempre foi categórico ao dizer que nunca usou nada errado, e mesmo assim o tribunal suspendeu ele por 1 ano longe dos gramados. Era o fim da carreira de Carlos Alberto, mas o meia e sua defesa conseguiram provar sua inocência ao mostrarem que o atleta havia tomado vitaminas dadas pelo clube e que vinha de uma farmácia de manipulação de fora do clube, e que elas foram contaminadas na farmácia e acabaram, como no caso de Dodô do Botafogo, prejudicando demais a carreira do jogador. Apesar desse percalço, Carlos Alberto em 2014 voltou a jogar, mas ele revela muita mágoa, porque diversos meios de comunicação acusaram ele de ser culpado, mas quando ele provou sua inocência nos tribunais, poucos foram os que postaram qualquer tipo de nota divulgando a inocência do jogador. Jogou ainda por Goiás, Botafogo, Figueirense, Atlético Paranaense e no Boa Vista do Rio de Janeiro, e se aposentou oficialmente aos 34 anos em junho de 2019. Depois de aposentado, ele trabalhou como comentarista esportivo no canal Fox Sports e também no SBT. Hoje, o Carlos Alberto, entre outras atividades, tem um canal no YouTube onde faz análise de jogos e comentários sobre futebol. Carlos Alberto é uma figuraça, muito divertido e que dentro de campo tinha um talento de invejar muitos outros jogadores que mal conseguem dar um passe de 2 metros hoje em dia. Mas e você? Se lembra do Carlos Alberto? Ele teria vaga no seu time hoje, sim ou com certeza? Deixe aqui nos comentários e não esqueça também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!